Olá, meu irmão, minha irmã, eu te saúdo na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente com os irmãos para mais um dia de estudo bíblico. E nós estamos estudando sobre os heróis do Novo Testamento. E no último estudo bíblico, nós estudamos sobre Filipe, o evangelista. E hoje, dando sequência, nós falaremos sobre Barnabé. Barnabé, o filho de consolação, ou filho de exortação. No livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, e algumas cartas do apóstolo Paulo, nós encontraremos alguns registros sobre Barnabé, o filho da consolação ou filho de exortação. E os registros sobre Barnabé, eles não são muitos, mas já são suficientes para nós entendermos o esforço e a coragem desse missionário em levar a palavra de Deus. Mas apesar de encontrarmos poucas citações sobre Barnabé, assim mesmo, devido às qualidades de Barnabé, essas qualidades encontradas, que estão registradas no livro dos apóstolos, e então podemos falar que Barnabé é um herói do Novo Testamento. E nos relatos de Lucas, nós podemos ver o caráter e a responsabilidade de Barnabé. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Barnabé, ele desempenha um papel fundamental para consolidar o início da igreja cristã. Barnabé foi um cristão que se destacou como auxiliar dos apóstolos de Jesus Cristo, daqueles que caminharam junto com Jesus Cristo. E devido à sua fé, Barnabé foi um dos primeiros a dar uma grande contribuição financeira aos apóstolos. Enquanto todos ainda estavam com medo de Saulo, que era o perseguidor dos cristãos, Barnabé acreditou na conversão verdadeira de Paulo e apresentou aos apóstolos em Jerusalém. Muito bem. Então, de posse da Bíblia, vamos dar início ao estudo sobre mais esse herói do Novo Testamento, abrindo a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36 e 37. Faremos 3 leituras, todas elas em Atos dos Apóstolos. A primeira fala assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe-o o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Vamos agora abrir em Atos 9, versículo 27 e 28, que fala assim: Mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com ele em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Capítulo 11. Vamos para o versículo 22 em diante. A palavra fala assim: A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos, a que com firmeza de coração permanecem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinavam numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Glória a Deus. Barnabé, então, como vimos aqui na leitura,
era natural de Chipre, mas, né, a sua descendência era da tribo de Levi, ou seja, Barnabé era um levita. Mas o nome desse herói não era Barnabé. Como nós vimos, seu nome era um nome judeu e chamava-se José. O nome Barnabé foi dado a José pelos apóstolos apenas devido ao caráter de José. É que para os judeus, o nome de uma pessoa deve ser compatível com o seu caráter e a sua vida. E o nome José não indicava corretamente o caráter que esse homem tinha. Então, eles acrescentaram o nome Barnabé, significando então o caráter dele, a vida que ele seguia. Então colocaram de filho de consolação ou filho de exortação, porque era dessa maneira que José agia. Então tornou-se o nome Barnabé. E o nome desse herói não somente é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas também nas cartas de Paulo. Na leitura que nós fizemos em Atos 4, 36 e 37, nós podemos ver que Barnabé era rico, né, ou de classe média. Ele tinha propriedades. E Barnabé, um homem misericordioso, vende suas propriedades. Ele vende a fim de ajudar a igreja no desempenho da missão da igreja. E observando em 1 Coríntios 9:6, dá para nós entender que Barnabé não possuía outros bens que pudessem sustentar ele. O texto em 1 Coríntios 9:6, ele mostra que ele precisava trabalhar. Mas nós veremos mais em frente sobre esse versículo. Muito bem. Podemos observar em Atos 11, 22 e 26, do 22 ao 26, que devido a Barnabé ter um caráter nobre, muitos se reuniram ao cristianismo. Muitos se reuniram ao Senhor Jesus. No versículo 24, que nós lemos, a palavra fala assim: porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Glória a Deus. Então Barnabé era um homem generoso, um homem piedoso. Está registrado em Atos 9:27, que quando Saulo ele se converte, foi Barnabé que apresentou aos apóstolos. A palavra fala assim: então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Então está aqui Barnabé apresentando Paulo, o antigo perseguidor dos cristãos. E neste momento, Barnabé então apresenta Saulo como um homem transformado por Jesus, esse mesmo Jesus que Paulo conheceu no caminho de Damasco. Em Atos 13, do 1 ao 4, mostra que Barnabé foi destacado como companheiro de Paulo para as missões. A palavra fala assim, Atos 13, 1 ao 4, fala assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, o impondo sobre ele as mãos, o despediram, e enviando, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então podemos observar ainda, nessa leitura,
no versículo 1, que Barnabé também é incluído aqui entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia. A palavra fala assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão e assim por diante. Podemos ver que Barnabé está encabeçando esta lista de profetas e de mestres. Barnabé era um homem, então, de confiança da igreja. E os dons de Barnabé foram reconhecidos pela igreja de Jerusalém. E por ser um homem de confiança da igreja, em certa ocasião, Barnabé, então, foi enviado pela igreja de Jerusalém para verificar as atividades dos cristãos em Antioquia. É que a igreja de Antioquia estava crescendo rapidamente. Está registrado em Atos 11, 22 e 23, que fala assim: e chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu graça de Deus, se alegrou e exortou a todos o que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Nós podemos ver aqui Barnabé exortando, pedindo para o povo permanecer no Senhor. Então foi nesse momento de alegria que Barnabé vai então em busca de Saulo para recrutar. Mais uma vez Barnabé viaja para buscar Saulo. E Barnabé e Saulo, então, trabalham juntos em Antioquia. E eles ensinam para muitas pessoas. Está registrado lá em Atos 11, 25 e 26. A palavra fala assim: e partiu Barnabé para Tarso, e buscou Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram daquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, podemos perceber em Atos 11, 23, que muitas vezes nós interpretamos essa palavra exortação como uma advertência, uma correção aplicada em pessoas que estão erradas. Ou seja, nós achamos simplesmente que exortação seria uma repreensão com uma severidade e sem amor. Mas aqui nós podemos observar, em Atos 11, 23, que o filho de consolação, ou filho de exortação, como Barnabé é conhecido, está estimulando, está encorajando as pessoas a permanecer na fé. Então, nós podemos falar que sim, que então exortação é outra coisa, não é simplesmente chamar a atenção ou aplicar uma punição. A palavra fala assim: o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos os que permaneceram no Senhor com propósito de coração. Então, exortar também é chamar para perto, é animar a pessoa, é falar com carinho também. E então, devido a esta atitude de José, é que ele recebe o nome de Barnabé, ou seja, o filho de consolação, ou filho de exortação, como fala, dependendo da versão bíblica. Em Atos 13, 1, nós vimos que o nome de Barnabé encabeça aquela lista de líderes da igreja de Antioquia. E, até então, Paulo era o último da lista. Porém, ao fazermos uma obra de Deus, não importa a posição que nós estamos na lista ou cargos que nós estamos relacionados. O que importa são os resultados que nós produzimos para o reino de Deus. Em Atos
11, 27 e 30, está registrado que viram uma grande fome na região da Judéia. Estava para chegar esta fome. E a igreja de Antioquia, então, confiou Barnabé e Paulo a essa tarefa de enviar uma ajuda para os irmãos da Judéia. Está registrado em Atos 11, 30. E mais em frente, em Atos 13, 2 e 3, nós vimos Barnabé e Saulo sendo comissionado e enviado na primeira viagem missionária. A palavra fala assim: e, servindo eles o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, o despediram. Então, guiados pelo Espírito Santo, como vimos aqui na palavra, eles pregavam por toda aquela ilha de Chipre, onde, inclusive, o procônsul Sérgio Paulo, ele creu no Evangelho, que está registrado em Atos 13, 7 e 12. E logo em seguida, Barnabé e Paulo, eles navegam adiante, eles continuam a missão e chegam até Perge, eles vão mais à frente a Panfilha, e foi aí que João Marcos se separa deles. João Marcos volta para Jerusalém. E conforme nós vimos nos estudos realizados sobre Paulo, que nós fizemos outro dia, está registrado em Atos 13, 13, onde João Marcos se separa do grupo voltando para Jerusalém. Bem, os missionários Barnabé e Paulo então seguem adiante, vão pregar para Antioquia, Pisídia, eles vão para Listra, Icônio e vão também para Derbe. E conforme está registrado em Atos 14, 23, indicaram ali homens aptos a prover futura liderança para a igreja daquele local. Em Atos 14, 23, a palavra fala assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Graças a Deus, glória a Deus. Então, após essa primeira viagem e um período em Antioquia, onde foi construída uma igreja, Barnabé e Paulo, então, eles se separam. E o motivo da separação foi uma discussão de Barnabé com Paulo. A decisão, ela foi tomada, foi gerada, devido Barnabé querer levar João Marcos, e Paulo não concorda, devido João Marcos ter abandonado eles na primeira viagem. Porém, nós podemos ver que Deus, ele transforma essas disputas em algo positivo. Agora, então, havia duas equipes missionárias. Barnabé vai para Chipre e Paulo foi para a Ásia Menor. Está registrado isso em Atos 15, 36 ao 39. E a partir desse momento, o Filho da Consolação não é mais mencionado nos relatos de Lucas, devido Lucas seguir o apóstolo Paulo. E então Lucas segue o apóstolo Paulo e começa a relatar apenas as histórias, os acontecimentos de Paulo, deixando de registrar tudo o que acontece então com o Filho da Consolação. Mas, como eu falei logo no início do estudo, existem relatos de Barnabé nas cartas de Paulo. Em Colossenses 4:10, nós encontramos um registro muito interessante. Ali nos mostra que João Marcos era parente de Barnabé. Vamos ver. 4:10, Colossenses 4:10. Saúdo-vos, Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instrução. Se ele for ter convosco,
acolheu. Então podemos ver que João Marcos e Barnabé eram parentes. E também podemos observar muito bem a atitude de Paulo. Apesar de Paulo ter discutido com Barnabé, se separaram nas missões, ele não deixa de mencionar o nome de Barnabé nas suas escrituras. Em Gálatas 2:1 aparece o nome de Barnabé em viagem para Jerusalém e viajando juntamente com Paulo. Seria uma reunião de líderes em Jerusalém. E nessa reunião, eles decidiram que Barnabé e Paulo levariam o evangelho aos gentios. E os demais apóstolos, aos judeus, aos circuncisos. Está registrado em Gálatas 2:9. Sabemos que Barnabé era um homem como nós, e um homem comum. E como nós somos humanos, também nós cometemos erros. E um dos erros de Barnabé está registrado em Gálatas 2:13, onde ele foi levado por uma hipocrisia de Pedro, que Pedro cometeu. Porém, nós podemos ver que até mesmo os homens mais piedosos podem tropeçar. Em 1 Coríntios 9:3-6, aparece novamente o nome de Barnabé, onde Paulo defende Barnabé e a si próprio. Paulo fala que eles também têm direito de ser iguais aos demais apóstolos. A palavra, ela fala assim, 1 Coríntios 9:3-6, fala assim: a minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar trabalhar? Podemos, então, ver aqui nitidamente um questionamento onde os apóstolos também têm direito de se alimentar do seu próprio trabalho, do trabalho da fé, do trabalho missionário. Podemos ainda verificar o nome de Barnabé em uma saudação de Paulo, quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 10. E a partir dali nós não encontramos mais registros sobre esse herói do Novo Testamento. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos chegando ao final de mais um estudo sobre os heróis do Novo Testamento e, mediante o estudo que acabamos de realizar, nós podemos falar que Barnabé foi um grande homem, um dos maiores líderes da igreja primitiva. A sua piedade aqui é notória. O ministério de Barnabé fez uma diferença no início da igreja cristã. Em Atos 11:24, fala que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Então, são 3 verdades colocadas sobre Barnabé que servem de inspiração para todos nós cristãos. Ser bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai Santo maravilhoso, neste momento nós te agradecemos, Senhor Deus, este momento de estar contigo, Senhor Deus, estudando a tua santa palavra, entendendo, Senhor Deus, sobre esses grandes homens que vivenciaram, que se esforçaram no teu reino. Pai, nos dê essa força, nós te pedimos, dê essa coragem para que nós também possamos levar a tua santa palavra. Abençoe neste momento a cada um que esteve estudando comigo, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.